pessoal, sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas ao podcast Meandros, o podcast onde a ciência flui para o debate público. Aqui é o Luciano Queiroz e converso com o divulgador de ciências Luiz Bento. Fala, galera. E a astrônoma Iana Martins. Oi, gente. Nesse episódio teremos apenas 2 blocos, sendo que no primeiro vamos falar sobre os impactos e novas descobertas sobre a Covid longa, e no segundo bloco iremos abordar os planos da China para encontrar uma Terra 2.0. Então, vamos direto para o primeiro bloco. Começando o primeiro bloco, Luiz, nos explique um pouco mais sobre a Covid longa. Tá bem longe de ser a primeira vez e longe de ser a última vez que a gente vai falar de Covid aqui nesse podcast, né? Eu acho que quando eu comecei a ler a pauta dessa semana, eu tive algumas memórias até muito ruins do começo da pandemia. Pensando bem, assim, voltando atrás, assim, era março de 2020, né? Eu acho que eu tava pronto para começar as aulas de um projeto que eu sou diretor, a Fundação CCERT, e a gente só ouvia naquela época, assim, notícias de longe sobre Covid, outros países, né? Claro, parecia algo muito grave, pessoas estavam morrendo, mas era em outros países, era na China, às vezes começando na Europa. Quando a gente, nesse projeto que eu trabalho, a gente cancelou todas as aulas, assim, algumas horas antes do início das aulas, basicamente, que era no dia seguinte, e a gente começou a fazer lockdown, foi que realmente começou aquele carrossel de emoções, né? Eu acho que a partir desse dia, né, com acompanhamento diário de notícias sobre assunto, de dados, de gráficos e lives do Atila, né, quem não, quem nunca, né, eu acho que começou com certeza o meu problema de ansiedade, né, até hoje, mas eu acho que uma coisa que marcou muito esse início da pandemia foi esse medo de absolutamente tudo, e medo de verdade mesmo, né? Eu acho que sei quem tá ouvindo aqui também nesse começo da pandemia ficou, quem sabia do que estava acontecendo estava muito assustado, né? Medo de perder os familiares, né, principalmente, claro, os mais debilitados, mas também, assim, o fato que simplesmente pegar a doença poderia trazer sequelas para a vida toda, né? Imagina, a gente não conhecia, a gente não sabia nada sobre a doença, né? Os primeiros dados falavam que ela era realmente preocupante, que era grave, podia matar as pessoas, mas também, né, tinha a questão de que quem pegasse poderia ficar com algumas sequelas, né? Então, naquele cenário de não ter vacina, a gente não sabia nem como ela se transmitia direito, né? Tava começando a falar que era pelo ar, né? Começou aquela onda do álcool gel lá no começo, de lavar fruta, de lavar compras, mas depois a gente viu que o problema principal era o ar, né? Então a gente não sabia o que vai acontecer se você pegar alguma coisa, então você sai com aquela sua máscara PFF3, né? O maior controle, com uma máscara hiper protegida, aí você tá na rua e você encosta assim no rosto, será que eu peguei? Será que eu vou ter uma coisa pra vida inteira? Bem, eu não sei vocês, né? Mas eu quando saía na rua ficava assim, né? Então é algo que mexe com certeza com qualquer pessoa, né? E sobre isso que eu tô falando, não sobre esse medo de absolutamente tudo, isso aí tem outro nome, né? Eu tenho que procurar minha psiquiatra e falar com ela. Mas em relação a especificamente isso, da Covid longa, a OMS chama de que são aqueles pacientes curados por Covid, então que pegaram Covid e que permanecem ou que passam a ter sintomas que afetam a qualidade de vida ou atrapalham a produtividade no trabalho ou nos estudos depois de você pegar Covid. Então você pega, fica curado da doença Covid, mas tem alguns outros sintomas que a OMS está chamando de Covid longa e até recentemente eles estão tendo algumas reuniões para pensar em novos termos. Enfim, está sendo muito discutido ainda nesse momento a Covid longa. E o que a gente sabe agora no momento é que a estimativa é que de 10 a 20% dos curados, né, 10 a 20% deles, pode estar com Covid longa ou desenvolver Covid longa, o que no Brasil pode ultrapassar até 5 milhões de pessoas. Então não é nada pouco nem pequeno, é realmente muito importante a gente entender e saber mais sobre esse assunto. Até agora, porque a gente sabe que esses números podem aumentar, né? Com certeza. E aquela conversa de deixar as pessoas ficarem doentes para ter imunidade, né, não levava em consideração nenhuma essa questão de potenciais resquícios da doença, né, da Covid longa. Nenhuma, né? Essa galera achava, não, vai morrer os velhinhos que já iam morrer mesmo, né? Então deixa todo mundo pegar, o que é um absurdo total, né? Ainda mais tratando com a doença, você não sabe as consequências dela nem a médio e muito menos a longo prazo, né? Então isso realmente é importante. Então acho que aqui a gente já definiu que é Covid longa, né? E também mais ou menos quantas pessoas devem ser afetadas. Lembra que isso é uma estimativa dos dados mais recentes que a gente tem. Mas tem outras perguntas que ficam no ar também, né? Por quanto tempo que os sintomas vão permanecer, né? As pesquisas recentes falam em meses até um ano, né? Então tá ainda na escala de meses, mas será que isso pode ser mais, né? Os estudos têm que se desenvolver ainda, né? A doença é recente. Será que ela afetaria todos da mesma maneira? Mulheres, homens, casos leves, casos graves? Será que as vacinas interferem de alguma forma na Covid longa? Né? Será que o Bento, né, daquele início da pandemia, pode ficar finalmente um pouco mais tranquilo ou vai ficar mais preocupado? Eu não sei, eu tenho que falar comigo mesmo, né? De novo, voltar ao psiquiatra. Bem, eu acho que no momento a gente tem algumas respostas, né? Mas também tem mais perguntas do que respostas. O que a gente sabe mesmo, né, dos dados mais recentes é que a lista de sintomas é grande, né? Desde sintomas como fadiga,
depressão, problemas de memória e alguns relacionados, mas até muitos mais. Alguns estudos falam em 50 sintomas, outros chegam até a 200. Então a lista é grande, né? Sabemos que casos mais graves de Covid, pessoas que pegaram Covid, desenvolveram a doença de forma mais grave, ficaram mais hospitalizadas, ficaram mais tempo no hospital, né? Podem desenvolver sintomas de Covid longa mais graves ou até mais persistentes, o que já era até esperado, né? Considerando que mais inflamação da doença, atingiu mais órgãos, então pode resultar em Covid longa mais forte, né? Mais agressiva. Mas também tem estudos mostrando que pessoas, mesmo pessoas que não foram para o hospital, aquela pessoa que pegou Covid e às vezes nem percebeu, só viu no teste, elas podem sim ter sintomas de Covid longa. Bem, eu acho que em geral, né? Acho que a gente tem poucas certezas e ainda muitas dúvidas, né? Então acho que a gente tem que realmente estudar muito esse tema, prestar muita atenção nos estudos que estão aparecendo, mas também entender que os estudos também são relativos a dados passados sempre. Então a gente está sempre uma janela para o passado e a gente tem que sempre pensar em atualizar esses estudos para entender melhor o caso. Exato, da mesma forma que a gente foi com o tempo entendendo melhor o vírus, né, a transmissão, a gente vai entendendo os sintomas e as consequências de quem pegou, né? Então, por exemplo, uma pessoa que pegou no pico de setembro, outubro de 2020, a gente só foi ter uma noção depois, um ano depois, né, de alguns desses sintomas só a setembro, outubro do ano passado. Então, a pessoa que pegou na última onda, a Omicron, e que não estivesse vacinada, a gente só vai entender daqui um ano, 2, possíveis consequências. Então, é uma questão, como o próprio nome diz, Covid longa, né? A mais longo prazo e a gente tem que continuar estudando. Perfeito. E para nos ajudar nessa discussão, convidamos a queridíssima Melaine Fontes Dutra, a Mel, pro pessoal do Twitter, que é biomédica, neurocientista, professora na Unicinos e divulgadora de ciências na Rede Análise e no Todos pelas Vacinas. Em relação ao diagnóstico da Covid longa, a gente tem alguns desafios. Primeiro, porque a gente ainda não conhece todo o repertório de sintomas pós-Covid que podem compor a Covid longa, né? Então é muito importante estar atento a qualquer manifestação que perdure após a recuperação ou que surja após a recuperação e procurar um profissional de saúde para investigar se pode ser Covid longa. Também temos o desafio de que há uma subnotificação em termos de diagnósticos de Covid, de casos de Covid. Então, muitas pessoas que puderam ter uma infecção assintomática, por exemplo, elas têm risco de sofrer alguns sintomas de Covid longa, mesmo tendo uma infecção leve ou assintomática, e podem também acabar não gerando um desafio para detectar essa condição. Nós também temos outras questões relativo a essa própria investigação, essa triagem, né, de pessoas que estão sentindo esses sintomas, porque alguns podem acabar se confundindo com outras coisas e a pessoa pode acabar não se ligando que pode ter relação com a Covid. Então são alguns desafios que a gente enfrenta hoje pela frente, né, que à medida que a gente vai avançando em conhecimento, a gente vai melhorando, né, e reduzindo o seu impacto, mas que a gente precisa, né, ficar muito atento para qualquer manifestação que ocorra após essa recuperação. Acho que a gente tem alguns pontos, né, entre vários, para poder trabalhar e reduzir esse desafio da Covid longa em termos de diagnóstico e tratamento. Com certeza, com o avanço da ciência, a gente vai descobrindo melhor essa fenomenologia, vai entendendo o que pode estar por trás da persistência ou surgimento dos sintomas relacionados à Covid longa e podemos pensar em estratégias terapêuticas focadas e direcionadas para isso, né? Então, isso é uma coisa, é a questão do avanço do nosso conhecimento. Mas a gente precisa fortificar o nosso sistema de saúde, prepará-lo para receber esses indivíduos de forma interdisciplinar e multidisciplinar, para que a gente possa tratar esse fenômeno com a complexidade que ele exige. Afinal, são vários sintomas que podem aparecer em diferentes tecidos e órgãos. Então, precisa de uma equipe preparada e interdisciplinar, multidisciplinar para fazer essa abordagem. Fora também o investimento, né, no sistema de saúde, que é importante, e essa conscientização, né, que as pessoas tenham essa conscientização de que a persistência de alguns sintomas ou até o surgimento de outros, mesmo nos casos onde a infecção foi leve ou assintomática, merece receber atenção, precisa ser investigado para ver se não pode ter relação com a Covid. Aqui são alguns exemplos, né? Mas sem dúvida os desafios são muitos e a gente precisa pensar em mais estratégias para poder superá-los. Pois é, gente, não bastasse a tragédia, né, que a pandemia de Covid causou na saúde e na vida das pessoas, nós ainda temos que lidar com as sequelas da doença, né? E como o Bento falou,
Não é pouca gente. E para além disso, o impacto, ele é bastante considerável. Segundo um editorial publicado pela Lancet sobre dados levantados pelo Escritório de Estatísticas Nacionais do Reino Unido, 65% das pessoas portadoras de Covid longa relataram que os sintomas eram tão significantes na vida delas que impactavam tarefas do dia a dia. Então imagina você, teve Covid há um ano e meio atrás e ainda tem dificuldade para subir 2 degraus de escada, para passar uma vassoura na casa, fazer comida, né? Coisas que são rotineiras da gente. Então é bem complicado. Ouvir um podcast. Ouvir um podcast, mas aí você pode ouvir deitadinho na sua cama, na sua poltrona. Uma cansa, né? Aquele podcast de 3 horas de duração. Não né? fala mal não, hein? Eu ouço também. E como já foi falado, os sintomas eles são os mais diversos, né? Com uma predominância em alterações pulmonares e cardíacas. Mas pessoalmente, eu acho ainda mais grave que a Covid longa se manifeste em diferentes órgãos, porque torna ainda mais difícil, né, uma busca mais ativa de como minimizar o sofrimento das pessoas que estão convivendo com isso. A gente não consegue dizer se a pessoa vai ter um problema futuro só no coração ou só no pulmão, nas articulações, que seja. Isso é bem difícil. E aí eu fico pensando, né, que houve gente que falava que não podia ter isolamento, que isso ia acabar com a economia. E aí o que vai ocorrer com essas pessoas que sofreram com a Covid ou que estão sofrendo com as consequências da Covid, ou mesmo aquelas que vão ter algum tipo de sequela futuramente? Porque a gente viu aqui que os sintomas eles podem aparecer um ano depois. E isso porque a gente tem que considerar que essa é a janela que a gente está conseguindo estudar, né? Como nós falamos, é sempre um estudo do passado, dos sintomas passados. Então, não importa se a sua Covid foi mais fraca ou se você teve sintomas mais severos, você também pode ser acometido disso. Claro, considerando, né, que os meninos já falaram, que os sintomas mais severos, eles tendem a ter uma importância maior em quem vai ter Covid longa. Mas é bem complicado, viu? Eu acho que o que fica pra mim é que a gente precisa realmente estudar muito ainda a Covid longa, né? É um problema de saúde pública, né? Que vai ficar com a gente, né? Independente se ele é mais grave, menos grave, ou com qual parcela da população, né? O sistema de saúde pública precisa se preocupar com isso, né? E isso também, que a maior parte dos estudos, eles são relativos ao início da pandemia, onde não tinha vacina. Então a influência das vacinas é algo muito importante, né? É claro que, considerando as pessoas que não tinham vacina, a Covid longa pode durar, né, alguns meses ou até anos, quem sabe, a gente ainda vai tratar essas pessoas, mas a grande parcela no Brasil, por exemplo, a onda de Ômicron veio e pegou basicamente a população quase inteira, né? Essas pessoas que estavam ou com 1 dose, com 2 doses, vão ter também Covid longa no mesmo nível, ou vão ter menos, enfim, isso é coisa que a gente ainda tem que entender, né? Então, mas o que a gente sabe que a gente precisa fazer nesse momento, né, é entender os sintomas, né, estudar os sintomas e preparar a estrutura e os profissionais de saúde para acolherem essas pessoas. Então, isso é uma coisa para ontem, não dá para pensar, vamos aguardar os estudos. Não, os estudos já mostram esse indicativo, já mostram que existem problemas. Então, para agora, a gente precisa preparar os profissionais da nossa estrutura para atender, né? Então, se mesmo pessoas com casos leves de Covid podem ter Covid longa, eu acho que é importante também divulgar os sintomas, como a gente está fazendo aqui, em outros programas e conversas, as pessoas entenderem que às vezes ela está em casa, pegou o Covid daquela forma mais leve, que ela nem foi para o hospital e está sentindo algum problema, algum sintoma, não achar que isso é normal. Procurar uma especialista para ver e tratar bem, né? Porque existe tratamento, né? Claro, a qualidade de vida dela vai piorar, mas tomando a medicação ela pode melhorar a qualidade de vida dela para viver melhor, né? Acho que isso é o que importa mais, né? Então acho que a gente tem um longo caminho pela frente para entender mais esse impacto do Covid longa, mas a gente já, com a informação que a gente já sabe, a gente já pode tomar decisões de saúde pública para melhorar a qualidade de vida das pessoas, né? Muito bom. Esse editorial da Lancet que a Iana comentou, trouxe no último parágrafo, né, o Luiz destacou, a gente discutiu bastante trazer aqui para o debate, é que se o mantra agora é viver com Covid, temos que agora é procurar viver bem com Covid, né? E aí, até como o Luiz já comentou, né, a gente não pode descartar esses sintomas pós a infecção e o impacto da Covid longa na população, né? Tem que estar preparado e dar assistência para essas pessoas, né? Porque a ideia é que as pessoas continuem vivendo bem, óbvio, tendo todos os cuidados que a gente tem tido já com a Covid para evitar infectar, né? Acho que o mais importante é isso, mesmo estando com as 3 doses de vacina. Ou isso pelo menos, né? Se tiver alguma infecção, que todo mundo tenha 3 doses de vacina, né? Acho que é o mínimo, né, que a gente tem, né? Porque, é claro, a gente ainda precisa de mais estudos, mas as vacinas devem ter algum impacto sim na Covid longa. Então, acho que o que a gente sabe atualmente é se cuidar e com certeza se vacinar é o mais importante. O que eu posso falar é viva o Zé Gotinha. Muito bem, pessoal. Então assim terminamos o nosso primeiro bloco e vamos para o segundo.
Neste segundo e último bloco, vamos falar sobre os planos da China de encontrar uma Terra 2.0. E Ana, nos explique o que eles estão planejando. A gente vai mudar daqui? Existe essa perspectiva? Ó, primeiro, eu queria falar que eu adoro bloco assim, né, gente? Porque aí eu puxo a sardinha pra astronomia. E aí, assim, muita gente se pergunta a respeito de quando nós vamos encontrar vida em outros planetas, né? Se algum dia vai ser possível que nós, seres humanos, façamos viagens para outros planetas ou satélites naturais, com a normalidade de alguém que faz, assim, uma ponte aérea Rio-São Paulo, né? Então, assim, os cientistas chineses, eles não só se questionam isso, como eles já estão tomando ali a linha de frente e agilizando esses processos. Na última década, a China tem se consolidado como uma grande potência no setor espacial. Só no ano passado, em 2021, ela lançou um módulo que vai compor a estação espacial do país. E aqui me perdoem se o meu mandarim não estiver em dia, mas o nome da estação é Tiangong, acho que é isso. E lembrando que nós falamos um pouco da problemática que envolve a Estação Espacial Internacional no episódio 3 do Meandros, especialmente no contexto de guerra na Ucrânia. Então, assim, se você não ouviu, quando acabar esse episódio aqui, você pula pro episódio 3. E também um segundo passo muito importante que a China tomou no ano passado foi enviar o robozinho Zhurong, que estudou e está estudando a superfície de Marte, né? E é bem interessante, porque o panorama de exploração espacial ele sempre foi dominado pelo eixo Estados Unidos, União Soviética / Rússia e umas pitadinhas aí de Europa. Então é bem legal ver que o papel político-econômico da China, ele impacta até nesse setor espacial. E Ana, dois países que entraram nessa corrida espacial também, né? Foi a China e a Índia. A Índia também tem uma tecnologia bem interessante de lançamento. Sim. Inclusive tem uma lista aí, assim, até extensa de países que estão planejando estações espaciais, né? Não é só a China, não. E é bem legal, porque eu acho que você manter esse poder na mão de poucos países é certamente perigoso, né? E a China não parou aí. Né? Esse mês, a Academia de Ciências do país divulgou um plano para lançar uma missão espacial focada em encontrar planetas que sejam muito parecidos com a Terra. A ciência dos exoplanetas, né, que são justamente esses planetas que orbitam outras estrelas, ela está em rápida expansão desde a década de 90, que foi quando nós detectamos o primeiro corpo desse tipo. E desde então, nós temos um número alcançado aí dias atrás de cerca de 5.000 exoplanetas encontrados, só que esse valor ele depende um pouco do método de validação da detecção. Então, não é um número muito correto, mas com certeza a gente já está na casa aí dos milhares de exoplanetas. E assim, eu sou astrônoma, mas eu não trabalho com exoplanetas, mas ainda assim, eu sou bem entusiasta, né, dessa área aí da astronomia, porque descobrir novos exoplanetas em si já seria algo fantástico, né? Na astronomia é bem difícil a gente entender a evolução de certos corpos celestes, especialmente por conta da distância que eles estão da gente e da escala de tempo que esses objetos levam para serem modificados. Então, essa é uma boa chance da gente entender a física e a ciência que está por trás desses objetos e melhorar, inclusive, o nosso conhecimento sobre a formação e evolução do nosso próprio sistema solar. Só que, além disso, tem muita gente que advoga que nós, assim como humanidade, nós passemos a procurar planetas que sejam parecidos com a Terra. E apesar do alto número de exoplanetas já detectados, encontrar o que nós chamamos de gêmeos da Terra é bem difícil. E isso requer missões espaciais e é isso que a China está se propondo a fazer nessa década, né? Até aí um período de 2026, mais ou menos. Com essa missão que não à toa se chama Earth 2.0, né? Terra 2.0. E como assim? A China, ela nunca briga, assim, fácil, nunca briga de forma igual. A China é ignorante nas coisas que ela faz, né? Então, a missão que eles estão planejando tem um tempo de vida previsto de 4 anos e o design conta com 7 telescópios que, quando combinados, eles vão dar um campo de visão muito maior que todos os outros já produzidos. E isso vai poder detectar fenômenos que são indetectáveis agora, né, com os instrumentos que estão em funcionamento hoje. É basicamente o estado da arte da detecção de exoplanetas. É muito legal como, desde o começo da história dos telescópios, novas tecnologias, né, telescópios
telescópios mais modernos e mais power, assim, né? Cada vez mais eles dão mais capacidade da gente fazer novas descobertas, né? Então... E olhar mais longe também, isso é muito legal. Com o telescópio a gente conseguiu ver que não era só a Terra que tinha um satélite natural. Assim, olhando essa pauta de novo aqui, né? Assim, vendo, né, a Iana falar sobre isso, né? Dá até vontade, né? De estudar astronomia, né? Mas pra mim, eu que não sou da área, sou biólogo, né? Eu não consigo olhar essa pauta sem pensar num biólogo, né? Olha só a minha profissão, né? Que é o botânico conhecido internacionalmente, o Mark Watney, né? Que ele estava tentando plantar batata em Marte, né? Claro que isso é uma versão, né, de cinema que todo mundo assistiu aqui. Se não assistiu, espero que assista, né? E por coincidência ela ficou mais famosa que o livro, né? Eu gostei bastante do filme, mas o livro é muito bom. Depois eu falo mais disso nas recomendações, né? Bem, acho que esse cientista da ficção, ele teve muito trabalho para sobreviver em Marte, né? Que é um ambiente extremamente hostil pro ser humano. Mesmo no nosso sistema solar é um dos melhores lugares e por isso tem muita pesquisa séria para tentar, né, terraformar Marte, né? De transformar Marte na Terra. Mas eu acho que teria sido muito melhor para ele se tivesse caído num planeta, numa Terra 2.0, né? Acho que seria mais fácil ele ter plantado as batatinhas dele e sobrevivido melhor, né? Esse tempo que ele ficou esperando lá em Marte. Mas uma coisa, fazendo uma outra digressão aqui, que eu sempre penso quando leio sobre missões humanas, né? Num outro planeta, assim, minerando ou buscando condições em outro planeta, eu sempre lembro, talvez, do filme que eu amo odiar ou que eu odeio amando. Enfim, eu não sei muito bem, né? A ordem dessas coisas, que é Avatar, né? Eu acho que quando a gente pensa num planeta Terra 2.0 seria, num português, claro, um tipo Terra, né? Aquele planeta que tem condições parecidas, tipo a Terra, mas a gente acha sempre, como, né, o James Cameron colocou pra gente, né, que lá você vai achar um planeta parecido com a Terra e vai ter o quê? Vai ter um humanoide, né? Vai ter os indígenas, mas só que eles são azuizinhos, né? E quem sabe vai ter até os alienígenas jogando futebol, né? Eu acho que isso é muito falta de criatividade, né? Eu, como biólogo, né, considerando a evolução, se você chegar num planeta, mesmo condições exatamente igual à Terra, gravidade, atmosfera, tudo igual, eu tenho absolutamente certeza que não vai ter nenhum humanoide lá. Certeza eu não tenho, né? Mas a probabilidade é que nem ganhar na loteria, assim, né? É tão baixa que, assim, não vale nem a pena discutir, né? Então eu acho muito mais interessante a gente pensar que nesses planetas, tendo forma de vida, seria coisas muito diferentes daqui. Pensando, claro, numa coisa mais realista, na parte microbiológica, né? Seria muito interessante buscar forma de vida completamente diferente, né? Do que o que a gente viveu aqui, né, no curso da evolução, né? Mas eu acho que agora, voltando ao mundo real, né? Tentando falar um pouquinho mais sério, né? Eu acho que procurar outros planetas não é procurar uma casa nova, né? Eu acho que esse nome, Terra 2.0, é um nome meio estranho, né? Que parece, é a Terra melhorada, né? Aqui a gente vive na 1.0, aí botou um modem ou botou um 5G, virou Terra 2.0, né? Então acho que não é essa questão de busca de uma casa nova, né? Acho que é entender como eles funcionam, como é que eles funcionaram ao longo da história deles, né? Desde que eles surgiram, como é que se formaram e até os rumos que eles tomaram desde que eles foram formados, né? Eu acho que isso são informações muito interessantes, tanto para a gente entender melhor, né, o nosso planeta, como cuidar melhor desse pálido ponto azul, né? Como diria o nosso astrônomo Mor, né? Esses pontos que o Luiz trouxe são bem interessantes e, assim, astronomia é um negócio que fascina todo mundo, né? Até quem não é da área da ciência como a gente, mas sempre quando a gente fala de ciência, fala, astronomia, é tão legal, gosto tanto dos planetas, né? E normalmente tem um planetário, que é muito legal de ir nas cidades, e é um rolê que eu recomendo demais que vocês façam. E então, assim, é uma área que realmente desperta muito mais interesse, muito mais paixão. E quando a gente vê essa questão de Terra 2.0, a gente já pensa automaticamente mesmo em, caramba, é uma nova Terra onde a gente vai poder viver. Só que a gente tem que levar em consideração um monte de coisa, né? Primeiro que a gente leva 6 meses pra chegar em Marte, que é pertinho. Imagina sair do sistema solar e ir pra outro sistema solar, né? Que ia demorar bastante tempo. Outro ponto que o Luiz trouxe em relação à vida, né? A gente, aqui na Terra, a gente meio que definiu alguns critérios de trabalho, né? E acho que a Iana até pode falar melhor alguns critérios de trabalho de como buscar vida, né? Porque é muito difícil você buscar algo que você não sabe como é. Então é a vida que a gente conhece, essa é a nossa vida, que é a base de carbono e precisa ter água, basicamente. Então, né, quando se começou as pesquisas, muito voltado para exoplanetas e astrobiologia, se definiu alguns desses critérios, né? Então, um planeta onde provavelmente vai ter vida é um planeta que tem água, por exemplo, água em estado líquido. E a vida provavelmente vai ser a base de carbono igual é aqui, mas óbvio, né? Seguindo a história do mundo em questão, né? Não vai ser muito difícil ter uma sequência histórica de origem da vida, de espécies que surgiram e que desapareceram, que vai resultar exatamente no humanoide igual a gente, né? Imagina, são bilhões e bilhões de anos de mutações e seleção para chegar
né, no ser humano. E a gente não tem nada especial por isso, né? Foi só realmente ao acaso. Mas eles são azuis no filme, Luciano. Eles são azuis, é diferente. É a mesma coisa, mas é diferente. A forma como a luz incide neles é diferente, né? Mas assim, a gente tem que pensar que formas de vida mais parecidas com micro-organismos podem ser mais prováveis, né? A membrana lipídica com moléculas dentro dela que vão se dividir e gerar novas partículas dessa e que pode surgir o que a gente considera como vida, né? Que inclusive é uma outra discussão gigantesca, o que é vida. Mas a gente deixa para outro episódio, né? Mas é isso. E Ana, seus comentários finais pra gente fechar e aí me responde a pergunta aí, né? A gente já falou bastante, mas e aí, vai dar pra gente morar em outro planeta ou a gente tem que se virar com esse nosso aqui? Ih, rapaz. Então é melhor trabalhar direitinho, porque eu acho que vai ser mais difícil sair daqui. O Bento e o Luciano comentaram, assim, da fantasia que nós, como sociedade, temos em encontrar a vida fora da Terra. E, assim, como astrônoma, eu sei que é quase consenso na área que a expectativa a respeito de vida é que ela seja realmente microbiana, né? Tanto que teve uma polêmica em 2020 se havia ou não vida na atmosfera de Vênus. E o organismo vivo que podia explicar os dados que nós observamos era um tipo de bactéria. Então, realmente, não seria um passo muito grande a gente encontrar a vida que fosse mais complexa, né? Essa é a hipótese que a gente aceita hoje em dia. E eu comentei antes da magnificência que vai ser a missão Terra 2.0 da China, mas não é novidade que as agências lancem missões espaciais em busca de exoplanetas e, consequentemente, tendo um interesse astrobiológico inserido aí, né? Exemplo disso foram a missão TESS, a Kepler e até mesmo o James Webb, né, que ficou mais famoso aí nos últimos meses e que é tão versátil que também vai contribuir para a área de exoplanetas. Mas, tendo vida fora da Terra ou não, eu realmente fico muito preocupada com essa obsessão que algumas pessoas têm em colonizar outros planetas e fugir dos problemas que nós mesmos causamos aqui no nosso. Então, assim, mesmo que exista um planeta por aí que seja exatamente idêntico à Terra, com uma composição atmosférica igual, orbitando uma estrela na mesma fase evolutiva que o Sol, entre outros critérios, né, que são muitos, eu queria deixar bem claro, não existe possibilidade viável da gente se mudar para lá, pelo menos nas próximas décadas. E, gente, isso é uma estimativa otimista, tá? Então, eu queria deixar uma mensagem final que é pra gente pensar com bastante carinho em como que nós vamos abordar isso se, por acaso, a missão chinesa ela for bem sucedida, né? Porque não existe um planeta B pra gente, né? Como humanidade, como seres humanos e presentes, assim, toda a relação simbiótica que a gente tem com a Terra. Muito bem. E, Ana, assim, acho que talvez que o nome dá uma ideia, né? Ninguém tá planejando fazer um foguete e mandar para outro planeta, né? Realmente observar mais longe e descobrir novos planetas mais parecidos com a Terra, né? Sim, não, mas é porque eu acho que tem gente que aproveita desse tipo de resultado, sabe? Pra meio que distorcer isso. Eu vejo muito isso, especialmente na comunidade que gosta mais de missão espacial, de exploração espacial e tal. Óbvio, existe o interesse científico e, inclusive, com esse eu me apego bastante. Como eu falei, eu adoro exoplanetas, enfim. Mas eu acho que existe uma certa problemática também. A gente tem que pensar a respeito de que consequências isso teria pra gente nessa questão de simplesmente deixar de lado, resolver os problemas que nós temos aqui. Acho que, como diria o filósofo Casimiro, rico tem um tesão de salvar o planeta ou a humanidade ganhando dinheiro, né? Então ele quer construir, tem outro planeta lá, vamos vender lote, né? Então, assim, existe sempre essa vertente, vamos destruir aqui, mas, a gente vai salvar lá, né? Ou do tipo, vamos inventar uma máquina pra tirar carbono da atmosfera, a gente não precisa parar de queimar, não precisa parar de usar carvão, vamos tirar tudo da atmosfera. Enfim, existe essa tendência da gente querer usar a ciência, na verdade, para consertar o planeta dessa forma, do tipo, claro que a ciência pode ajudar sim, cria ferramentas, cria metodologias, é interessante sim de buscar outros planetas pelo interesse científico, mas achar que a ciência, pela ciência, pode salvar a humanidade sem fazer nada, sem diminuir o ritmo de queimadas, queimando tudo, gastando tudo, queimando carvão, e a ciência vai salvar a gente, esse pensamento é esse otimista meio que eu chamo de fanboy de ciência, né? Tem que tomar cuidado, assim, porque senão a gente acha que a ciência vai salvar tudo e vamos continuar nessa mesma, né? Eu concordo totalmente com vocês. Eu só queria realmente deixar claro o que é o projeto, né, que a China tá lançando. E eu acho que ficou claro, né? Realmente é lançar um novo telescópio espacial que vai permitir a gente observar cada vez mais longe e fazer novas descobertas. E isso já é muito legal. É louvável. Descobrir mais exoplanetas.
perguntas. Isso é bem da hora. Então, perfeito, gente. Muito bem. Assim, encerramos nosso segundo e último bloco e vamos para as recomendações. Então, começando nossas recomendações, Iana, qual é a sua recomendação que ainda tá aqui dentro do tema de astronomia? Eu queria continuar no segundo bloco e hoje eu vou recomendar algo um pouco diferente, que é um site que contempla uma iniciativa, inclusive que eu faço parte, se chama Astrônomos pelo Planeta Terra, e não participam só astrônomos, tá? Só para esclarecer. É uma organização de cientistas, educadores, comunicadores e afins que jogam luz na questão climática, né, aqui da Terra, e eu acho que é especialmente legal porque a gente fala bastante sobre essa questão falaciosa, né, de encontrar outro planeta pra gente morar. Então, é uma iniciativa internacional, tem gente de todos os países aí, é muito legal isso, inclusive, porque quer dizer que não é só um continente que tá preocupado a respeito disso, e a gente produz uns materiais, tô falando a gente aqui, mas assim, eu atuo mais na parte periférica, né, mas tem gente que tá na parte direta de comunicação e que produz materiais muito bons, super educativos a respeito mesmo da questão climática, de como a gente pode mitigar os efeitos, de atitudes até dentro da academia, né? Nós, como astrônomos, podemos tomar para tentar minimizar esse tipo de problemática que a gente tem observado. Então, se vocês procurarem aí no site, a gente vai deixar aqui o link, né, na descrição do episódio. Também está presente no Twitter, especialmente, e é bem legal. Eu recomendo bastante. Muito bem. A minha recomendação é que vocês escutem o Projeto Humanos Altamira, que não é mais nem a segunda, né? Acho que seria a 5ª temporada do Projeto Humanos, mas nessa pegada parecida com o Projeto Humanos anterior, né, que foi o caso do Evandro. Esse Altamira investiga crimes cometidos na cidade de Altamira entre 89 e 93, onde vários garotos foram mortos na cidade de Altamira, que é uma cidade que fica no interior do Pará. Na época, a cidade talvez não estivesse em tão evidência quanto ela ficou nos últimos anos, muito por causa da construção de Belo Monte e todo o impacto causado na cidade, o impacto social, o impacto ambiental e tudo. Mas assim, Altamira é uma cidade importantíssima, é o maior município do Brasil, e muita coisa que aconteceu no Brasil nos últimos anos e que vem acontecendo, Altamira estava ali no centro ou estava acontecendo antes, né? A gente brinca que o Rio é spoiler do Brasil, né? Mas Altamira também é onde tinha muita coisa acontecendo ainda, e onde ainda está tendo muita coisa acontecendo. O primeiro episódio foi lançado no dia 7 de abril, e vocês podem encontrar facilmente aí nos seus agregadores de podcast, que é um trabalho incrível aí do nosso amigo também, o Ivan Mizanzuki. Vale muito a pena escutar. Bem, minha recomendação, eu comecei a falar no bloco 2, né? Que é o livro Perdido em Marte. Não o filme. O filme é bom também, mas eu acho que o livro é muito legal. Ele é do autor Andy Weir. Espero que o meu inglês norte-americano foi muito bom. No Brasil foi lançado pela editora Arqueiro, e eu acho, assim, esse livro é muito bom, porque, na verdade, ele derivou de um blog que ele tinha na internet, ele foi lançando os capítulos, então é um livro que ele começa meio estranho, porque ele é dividido como se fosse no diário, né, do cientista principal, né, que é o Mark, né, que é o botânico, né? Olha só, né? Ninguém dá muito valor pra botânico, mas ele foi lá pra Marte, ele foi plantar batata em Marte. Então eu acho que ele é na verdade, eu acho que é um dos únicos livros de ficção hard que a gente chama, que é aquele livro de ficção científica que trata muito da ciência, assim, estrito senso, que é muito correto cientificamente, né? O livro que os divulgadores modernos iam adorar, né? Porque não tem muito erro, assim, né? Você ficar falando, olha aquele erro de ciência, né? É isso que a gente chama de ficção hard. Acho que foi um dos únicos livros de ficção hard que eu gostei depois de velho. Depois de velho eu comecei a gostar muito mais de política, né? Essa interface, ou de ficção pra ser ficção mesmo, assim, de viajar, entendeu? Eu gosto de ficção mais assim, né? Mas esse eu acho bem interessante porque é uma ficção muito bem escrita, né? Com bons personagens, bastante ação, que eu acho que dá até pra entender por que virou um blockbuster depois de cinema, né? Assim, realmente foi um livro muito bom. O autor é muito bom também, tem outros lançamentos dele que foram interessantes, que eu também tenho pra ler ainda, estão na minha lista, mas eu acho que quem quiser começar, é um livro bem curtinho e fácil de ler, como eu falei, são tipo diários, né, dele, então eu acho bem interessante, claro que tem bastante humor também, né? Então acho que vale bastante a pena para você até entender e aplicar bem o método científico, né? Que é um cara, um plot geral, sem muito spoiler, né? Um cara que fica lá em Marte, ele tem que se virar até pessoas resgatarem ele, né? Então, assim, ele tem que realmente no dia a dia dele de pegar coisas e ele conseguir construir coisas para simplesmente Marte não matar ele, né? Então, assim, é uma coisa que acontece muito na ciência. Imagina, né? Quem faz viagem para outro planeta ou tá na estação espacial tem que se virar com o que tem lá em cima, né? Então, acho que é muito essa realidade, né? De um cara sozinho tentando se virar com os materiais que ele tem, né? Então, recomendo bastante o livro Perdido em Marte. Muito bem. Então, assim nós terminamos nosso episódio 9
E abraços, muito obrigado pra todo mundo que ouviu e até semana que vem. Valeu, gente. Bebam água. A minha recomendação vai, além do Astronomers for Planet Earth, vai ser que vocês continuem usando máscara em locais fechados, tomar a vacina e não apoiem bilionários que fazem lobby pra esse tipo de coisa, viu? Prestem atenção nisso aí. A gente vai ter que criar um bloco chamado Recados da Iana. Depois das recomendações. Sigam o nosso podcast no Twitter, @meandrospodcast. Inscrevam-se no nosso podcast utilizando a plataforma preferida de vocês e no YouTube, caso você prefira ouvir por lá. Uma outra opção é no nosso site, meandros.com.br. E se quiser entrar em contato, nos envie um e-mail para contato@meandros.com.br. Esse episódio foi produzido por mim, Luciano Queiroz, Luiz Bento e Iana Martins. Auxiliaram na produção Beatriz Alves e Renata Fontaneto. Fizeram as redes sociais Luiz Bento e Ana Martins. O texto do site foi escrito pela Renata Fontaneto, a edição de som é do Thiago Miro e o tema do programa foi composto e interpretado por Gustavo Heineken e Henrique Andrade.